Boa noite a todos. Hoje nós vamos trazer um texto do Emmanuel que está no livro Ceifa de Luz. Um livro espetacular, muito bom nos seus comentários, como todos os livros de Emmanuel. Mas esse texto em especial que nós vamos trabalhar hoje, ele é um texto que acaba nos incomodando devido à mudança de parâmetros que nós vamos observar Paulo de Tarso nos suscitando a seguir esse caminho e também o Emmanuel. Nós observamos uma cultura americana que diz que se você não tiver prosperidade material, você é um perdedor. É o famoso loser. E essa cultura americana, ela vem há muitas décadas tentando ser implantada no Brasil. Se eu não tiver processos financeiros parrudos que aguente dificuldades, etc., eu sou um perdedor. Mas então eu vou dizer um dos grandes perdedores brasileiros que nós temos. Bezerra de Menezes. Por que um dos grandes perdedores? Porque era um excelente médico que todo mundo recorria, até outros médicos tomavam conselhos com ele, e morreu na miséria, sob os cuidados e ajuda de alguns amigos de profissão que, gentilmente, para não ferir a sensibilidade de Bezerra de Menezes, colocavam sutilmente dinheiro debaixo do travesseiro dele, para que ele pudesse ter uma velhice digna. Na visão americana, ele seria um dos maiores perdedores. Na visão espiritual, nós conhecemos a grandeza e a envergadura desse espírito e percebemos como ele é um vencedor. Então há uma diferença entre vencedor do mundo e perdedor do mundo na visão espiritual. Esse capítulo é o capítulo 11 e ele chama A Riqueza Real. E ele trabalha a mensagem que foi escrita por Paulo de Tarso para os Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que diz: porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, sua de Deus, suprirá todas as vossas necessidades. Então, o que é riqueza no plano espiritual, na opinião de vocês? O que é pobreza no plano espiritual, na visão de vocês? Então, Emmanuel estabelece e faz um padrão entre sabedoria, bondade, boa fé. Deixa eu tentar lembrar outros aqui. Sinceridade, coragem, esperança, caridade. Essas são as riquezas. Mas sabe qual é o problema? É que nós nos contentamos de ser um só deles. Eu vou ler o texto para a gente se situar, porque é um texto tão belíssimo, vale a pena. Depois nós vamos tentar destrinchar esse conhecimento. E se alguém ficar com alguma dúvida, por favor, levanta a mão, pode fazer perguntas ou fazer algum comentário acerca desse texto. Cada criatura transporta em si mesma os valores que guarda, que ajunta ao longo da vida, amealha na vida. Os sábios, por onde andam, por onde transitam, conduzem no espírito os tesouros do conhecimento. Então,
uma das riquezas que nós devemos procurar ter é a sabedoria. Melhor, é ser sábio. A sabedoria vai ser uma soma junto com a bondade. Os bons, onde estiverem, guardam na própria alma, lá no íntimo, a riqueza da alegria. Ótimo. Então, quando a gente junta a riqueza de ser sábio com a riqueza de ser bom, nós nos tornamos um espírito de sabedoria. Está no livro dos Espíritos. Os homens de boa vontade, o que é ter boa vontade, gente? O que é ser um homem de boa vontade? É aquela pessoa na sinceridade do agir, que quer agir conforme os preceitos do Senhor. Carregam consigo os talentos da simpatia. A pessoa sincera oculta a própria personalidade, a beleza espiritual. Então ela não fica mostrando para todo mundo, mas ela tem uma beleza espiritual. Então já vimos aqui 4 atributos: ser sábio, ser bom, ter boa vontade e ser sincero. São riquezas espirituais. Os filhos da boa fé cultivam as flores da esperança. Os companheiros da coragem irradiam de si mesmos a energia do bom ânimo. Mas 2 riquezas: coragem e boa fé. O que é boa fé? É agir com sinceridade com as outras pessoas. O meio jurídico adora isso. Ele agiu de má fé ou ele agiu de boa fé, para mostrar que a pessoa agiu com o intuito de enganar, má fé. Se a pessoa agiu com o intuito de fazer o melhor, boa fé. As almas resignadas e valorosas se enriquecem com o dom da experiência. O que é resignação? Na opinião de vocês, o que é resignação? Alguém quer comentar o que é uma resignação? Resignação é lutar para que algo mude. Mas depois de ter aplicado as suas forças com equilíbrio, com paz, e aquilo não mudou, você aceita. Mas você fez o seu melhor. Você descobre que você está com uma doença muito grave. Onde está a resignação? Lutar com todos os recursos que estão ao seu alcance. Nem sempre você tem recursos financeiros para ter os melhores recursos, mas você luta com tudo que a medicina, na sua condição financeira, é capaz de lhe oferecer. Certo? E aí o que acontece? Se você não alcançou sucesso naquela empreitada contra a doença, não culpar a Deus, aceitar o caminho que às vezes pode levar ao desencarne. Hoje, nós temos uma das doenças mais difíceis de ser tratadas pela sociedade, que é o câncer. Os tratamentos que já estão, de certo modo, trabalhados aí, que estão sendo trabalhados, é a quimioterapia e a radioterapia. Mas agora surgiram os tratamentos genéticos, aonde você vai lá, tira um pedacinho do tumor, vai lá, pega na pessoa o sistema imunológico dela, as células chamadas células T, que são as células que são as professoras das outras células do corpo, e você treina essas outras células para reconhecer o tumor que foi fabricado dentro da gente. Então, as células T de imunidade pessoal não identificam aquilo como um problema e falam assim, isso é um problema. Aí ela sabe, isso aqui que eu tenho que atacar.
você injeta novamente essas células T dentro do organismo da pessoa, que pode ser feita através até do RNA mensageiro, mas atualmente é feita em laboratório, onde você tira lá o tumor, trata o DNA do tumor e treina a célula T para isso. Depois você pega e injeta essa célula T na pessoa, onde ela vai parecer que vai ficar gripada em 2, 3 dias, porque ela está atacando o tumor. O Brasil começou esse tratamento, que não foi inventado aqui no Brasil, mas começou uns 4 anos atrás, 3 anos, 4 anos atrás, onde eles pegaram um brasileiro e fizeram esse tratamento nele. Ele tinha 13 anos que ele estava lutando contra o câncer. 13 anos lutando contra o câncer. Depois de 13 anos lutando contra o câncer, ele foi mandado para casa para morrer. O Ministério da Saúde entrou em contato com aquela família. Quer fazer o teste experimental com ele? Claro. Fizeram isso que eu estou explicando, que eu expliquei para vocês. Em 1 mês, ele curou, redimiu o câncer. Algo que ele não redimia há 13 anos. Aqui em Minas Gerais, só o Monte Sinai está com esse tratamento. E para câncer no pulmão. Tá? Inicialmente é só para câncer no pulmão e o Monte Sinai é o único hospital em Minas que está tratando isso, em Juiz de Fora. É um tratamento barato? Não. Mas é ótimo que tenha, porque esse tratamento vai ser muito mais barato dentro em breve do que a quimioterapia. Então, o que é resignação? Eu faço de tudo para tentar ter esse tratamento pela genética. Mas, às vezes, a justiça não acolhe meu pedido, porque é um tratamento por volta de 5 milhões de reais. Isso para a gente é inviável, mas para ricos não. É possível. Né? Ele consegue fazer um financiamento, alguma coisa e ter. E quanto mais ricos se curarem do câncer, mais pobres dentro em breve terão a cura. Porque vai baratear o preço. Então temos que ficar felizes que os ricos já estão tendo esse recurso. Mas faço de tudo, tento sem revolta, sem desequilíbrio, na paz, correr atrás desse tratamento. Não consigo, e a quimioterapia não gera em mim o mesmo que se esperava desse novo tratamento. E eu desencarno. Sem revolta, sem culpar, sem achar culpados para a minha mazela, eu sigo meu caminho dizendo, eu fiz o que era possível. Isso é resignação. É um dos tesouros da alma. É uma das verdadeiras riquezas do espírito. Então, repetindo, as almas resignadas e valorosas se enriquecem com os dons da experiência. Tudo ali para ele se torna uma experiência de aprendizado e crescimento. Tem um livro do André Luiz em que eles chegam próximo de uma mulher em estado terminal da sua doença. E os espíritos exaltam e valorizam a sua atitude. Ela vai se curar? Não, ela vai morrer, vai desencarnar, cara. Mas por que vocês estão valorizando isso? Pela como ela se porta diante da doença. Resignada e valorosa. Os obreiros da caridade são intérpretes da vida superior. Intérpretes da vida superior. O que significa ser intérprete? É você pegar um texto em outra língua e colocar na língua que você consegue entender. No caso nosso, português. Então, o que é ser intérprete da vida superior? É você pegar as sensações, os sentimentos mais nobres e conseguir materializá-los através de uma caneca de bebida quente numa noite de frio. Através de um agasalho junto com ele. De um alimento que põe à mesa de uma família ao final de um mês que está apertado. Um arrozinho, um feijão, uma comida simples. Mas você está ali ajudando como obreiro da caridade. Então nós estamos sendo, nesse caso, intérpretes da vida maior, da vida superior. A riqueza real é atributo da alma, não das condições financeiras. Atributo da alma eterna e pertence e permanece sem ser corrompida
ela é incorruptível naquele que a conquistou. Por isso mesmo, reconhecemos que o ouro, que tanto o mundo valoriza, a fama, o ouro representando o dinheiro, a fama representando o status, né, que a gente tanto vê as pessoas buscando hoje, o poder e a autoridade entre os homens são meras expressões de destaque efêmero. O que é efêmero? Que não dura. Às vezes não dura uma vida. Valendo por instrumentos de serviços da alma no estágio das reencarnações. Mas são atributos valorosos seu uso em favor do próximo. Ter ouro, ter fama, né? Ter poder, seu uso para Deus, isso, como Jesus diz, não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon era o Deus do dinheiro. Então não se pode servir a Deus e ao dinheiro, não pode servir a Deus e a Mamon. Mas Jesus em nenhum momento diz que nós não podemos usar Mamon para servir a Deus. Podemos usar o dinheiro para servir a Deus. E isso não foi comentado. Ao contrário, é o que se valoriza. Sem juízos, né? Desacisados é o termo que o Emmanuel utilizou. Sem juízo. Será sempre aqueles indisciplinadamente, que indisciplinadamente disputa as aflições da posse material, passa a vida inteira lutando para ter e não para ser. Esquecendo que há 1000 caminhos sem sombras para os homens, para buscarmos com o próprio coração e com as próprias mãos a felicidade imperecível, aquela que não se corrompe, que não se estraga, que não corrói. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. A responsabilidade deve ser recebida, não provocada. Isso é uma frase que está solta aqui no texto. Responsabilidade não deve ser, a responsabilidade deve ser recebida, não provocada. Quantos de nós passam a vida inteira provocando a riqueza nas nossas vidas? Eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico. Você está provocando aquilo. E aí, na hora que chega, é às vezes a nossa ruim. Ah, não, a riqueza chegou. Chegou por meios que eu não esperava. Um amigo meu, infelizmente aconteceu uma fatalidade na família da esposa e ele foi obrigado a herdar a empresa, junto com a esposa, que tinha mais de 500 empregados. Ele procurou isso? Não. Chegou para ele. E ele está fazendo um trabalho belíssimo. Parabéns para ele. Por que um trabalho belíssimo? Porque ele já recebeu mais de 20 propostas para fazer a produção da empresa dele na China. E ele disse, fica 1/3 do valor que fica para mim. Só que eu não posso tirar o sustento de 500 famílias, só para eu ganhar mais. Fica aí de alerta para a gente. A responsabilidade deve ser recebida, não provocada. Muitos ricos da fortuna aparente da terra funcionaram na posição de verdugos do Cristo, sentenciado à morte entre malfeitores. Entretanto, o Divino Mestre, com a simples e dura trave de cruz, produziu, usando o amor e a humildade, o tesouro crescente da vida espiritual para os povos do mundo inteiro. Esse é o texto do Emmanuel. Maravilhoso. A gente tinha que ficar trabalhando 2 horas nele aqui. 2 horas só para a gente conseguir entender a profundidade dele. E não vamos ter esse tempo, né? Nós temos 40 minutos. Então, o que acontece? Nós percebemos que, primeiro, há uma mudança clara entre riqueza e pobreza na concepção que a gente entende do mundo. Claramente, a gente consegue perceber essas diferenças. Ou seja, a riqueza, né,
e a pobreza são invertidas no texto do Emmanuel. O que vai contrário à lógica comum. O pobre de bens é mais rico em tudo se ele possui essas virtudes no seu coração. E o rico material, se ele não usa a matéria que lhe é conferida com abundância para ajudar o próximo, ele é vazio e ele não conhece o verdadeiro bem. O que é felicidade imperecível? É uma paz de espírito daquele que tenta fazer o dever e cumprir o dever. Caminhos que nós temos que procurar sem sombra, sem consciência pesada. Quantos de nós, para poder ganharmos recursos financeiros, tiramos a nossa paz, passando outros para trás, fazendo negócios de natureza meio duvidosas? A cruz é um símbolo para o mundo de derrota. E Cristo transforma aquilo que qualquer americano que entra nessa visão de perdedor e ganhador, olharia para Jesus e disse assim, é o maior perdedor do mundo. Não tinha patrimônio, não tinha um patrimônio onde reclinar sua cabeça, morreu nu entre dois malfeitores, sem conseguir, abandonado pelos amigos. No entanto, nós estamos aqui hoje por causa dele. Então, vamos lá. Qual é o atributo, os atributos que Emmanuel nos traz? Alguém lembra de quais são os atributos? Que são as verdadeiras riquezas da alma? A primeira, sabedoria. A segunda, ser bom. A terceira, ter boa vontade. A quarta, ser sincero. A quinta, ter boa fé. A sexta, ser corajoso. A sétima, ser resignado. E a oitava, ser obreiro da caridade. Então ele colocou 8 atributos da alma. Mas o mais interessante é que nós não consideramos riqueza com um apenas. Já é um bom. Se a gente passar nessa reencarnação e conseguir atingir um desses atributos, nós já podemos falar parabéns. Mas nós não podemos ficar contentes com um deles. Nós temos que adquirir todos eles. E eles são como asas. Um equilibra com o outro na ordem que Emmanuel nos apresenta. Então, a sabedoria tem que se equilibrar com a bondade. Por quê? Porque se não tiver isso, a gente não consegue resultados. A boa vontade tem que se equilibrar com a sinceridade. Parece que não, mas tem. O homem de boa fé tem que se equilibrar com os corajosos. E os resignados com os obreiros. Aquilo que eu falei, você tem que trabalhar. Vamos trabalhar alguns atributos rapidamente. Qual é o foco de ser sábio? O que o sábio procura? Conhecimento. Perfeito. Qual é a forma que a gente observa um sábio? Através da forma como ele transmite esse conhecimento. Eu sei, mas não conto para ninguém. Sabem qual é o cúmulo do egoísmo? O cúmulo do egoísmo. Eu sei, mas eu não conto para vocês. Brincadeira. Então, o que acontece? Aquele que transmite é sábio. Qual é a riqueza interior que ganha o sábio? O entendimento. E qual é a sutileza? A gente não pode ser só erudito, ou seja, só no linguajar bonito. Nós temos que praticar, temos que saber a praticar. Fazer isso
se tornar ação na vida do próximo, através da redução da ignorância do próximo. Senão, nós estamos tendo uma vida estéril. Então, observa que sabedoria sozinha, se ela não se mostra na visão do próximo, ela se perde. Qual é o foco principal do ser bom? O foco principal do ser bom é a bondade. Fazer as coisas do bem. Como que a gente observa isso de forma externa? É aquelas pessoas que acolhem os outros com alegria. Eles estão sendo bons. Ah, toma aqui a sopa. Pá, vai, sai da fila, você está interrompendo. Isso não está sendo bom, não. Meu amigo gostou da sopa? Como que ela foi? Você acha que está precisando melhorar porque está apimentada, salgada? Como que você me diz aí? O que você acha que a gente pode fazer para melhorar? E como foi? Sua mãe melhorou? Acolhimento. Qual é a riqueza interna? A alegria de servir, que traz uma alegria que a gente não consegue entender como é. E o que a gente consegue observar como sutileza de ser bom? Tem que ser uma vontade ativa e contagiosa, onde as pessoas olham a gente e têm vontade de fazer o mesmo, de ajudar o próximo. Homem de boa vontade. O que seria ter boa vontade? Ter boa vontade é ter empatia e simpatia. Ser simpático com todo mundo, sorrir, dar atenção, procurar fazer o melhor de si para o próximo. O que a gente observa dessa atitude de forma externa? Estou falando primeiro externa. Nós vamos observar que essa pessoa naturalmente passa e mostra harmonia. Ele mostra naturalmente uma harmonia, por ser um homem de boa fé e por ter simpatia. E o que a gente observa que ele adquire internamente? A riqueza da conexão humana. Ele sente o outro como irmão. E qual é a sutileza disso? A gente tem que estar sempre com a vontade voltada para o outro e menos para nós mesmos. O que é ser sincero? É ter autenticidade. Mas a autenticidade significa, muitas vezes, silenciar a verdade quando ela pode ser silenciada em prol da caridade. Vou dar um exemplo que eu quero dizer. A esposa que teve um marido que suicidou chega para Alexandre no plano espiritual através de uma comunicação mediúnica, vira para o espírito de Alexandre e diz assim: eu preciso saber uma coisa. Meu marido suicidou? Aí o Alexandre disse: não, foi um acidente. Quando ela sai refeita. E o André falou assim: Alexandre, você falou uma mentira para a mulher. Você não foi sincero com a mulher. Aí o André Luiz virou e falou assim, o Alexandre falou assim: André Luiz, você queria que eu acabasse com a esperança e a vida dela? Porque ela ia achar que a responsabilidade seria dela pelo marido ter suicidado? Qual é a importância dessa mensagem para ela? Ela saiu daqui consolada, parafraseando, uma coisa desse tipo. Ela saiu daqui consolada. Ela saiu daqui com o ânimo de viver e com a certeza de que vai encontrar com o marido porque ele não suicidou. Você queria que eu acabasse com o futuro dela? Então, sinceridade, nós temos que tomar cuidado. Porque qual é a expressão externa dessa sinceridade? É a transparência, mas a coerência no bem. Paulo de Tarso, Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. A caridade não folga folga com a verdade, mas não folga com a injustiça. Aí está a síntese do que eu quero dizer. Se vai ter injustiça, ela tem que ser sincera. Mas ela folga com a verdade quando ela tem que ser caridosa. Quando ela é caridosa. O que a gente observa dentro da gente quando a gente é sincero? Integridade espiritual. E qual a sutileza? É um alinhamento do pensar e do agir.
homem de boa fé é a confiança. É o foco dele. Confiança em Deus. O que a gente observa nessa pessoa que tem confiança em Deus nas formas externas que ele age? Ele mostra confiança e estabilidade. É uma fortaleza. E o que a gente observa no íntimo dele? Flores de esperança sendo cultivadas todo dia no seu coração e daqueles que convivem com ele. Qual a sutileza? É o alicerce interior de qualquer ser, associado à fé. Que ele persiste mesmo na incerteza. É a confiança em Deus e no processo da vida. Nada está fora do seu lugar. Corajoso. Qual é a foca de um corajoso? É a fortaleza. Qual é a expressão que a gente observa externa naquele que é corajoso? Ele irradia ânimo que é contagiante. Qual é a riqueza que esse corajoso adquire? Coragem não é para fazer besteira, não. É coragem para fazer o bem. Porque para fazer o bem nós também precisamos de coragem. Qual é a riqueza interna dele? Energia de bom ânimo. Ele tem um bom ânimo para fazer as coisas. Qual é a sutileza dele? Que a coragem não é a ausência do medo. Mas apesar do medo, a gente age porque a gente sente que é isso que o Senhor espera de nós. Resignação, que nos torna mais valorosos. Qual é o foco disso, de quem é resignado? A resiliência. O que é resiliência? É aquela coisa de você sente, mas não desespera, não rompe. O material que é resiliente é aquele que você puxa, ele vira tipo chiclete. Chiclete resiliente. Você puxa, ele não rompe. Mussarela na pizza. Ih, caramba. Resiliente. Né? Qual é a expressão externa? Paciência ativa, serenidade. Qual a riqueza íntima que ele adquire? Os dons de se transformar. Qual é a sutileza? Ela tem que ser ativa, ela não pode ser passiva. Ou seja, Deus quis, não, eu fiz onde estava e Deus não permitiu, porque é para o meu aprendizado. E os trabalhadores da caridade? Qual é o foco deles? O serviço em prol do próximo. O que a gente observa de expressão, de ação desse ser? São ações concretas de ajuda. É o alimento, é o agasalho, é a conversa ativa, consoladora. O que ele ganha? Uma interpretação com Cristo da sua vida íntima. Porque a paz que ele leva aos outros, como diz Xavier, é a paz que ele alcança nele, mesmo que ele não a tenha fisicamente. E qual é a sutileza? É a mais pura tradução da prática dos ideais espirituais. Então, para a gente encerrar o nosso estudo, 33 minutos de estudo. Para a gente encerrar o nosso estudo, eu quero fazer um paralelo daqueles pares que eu falei com vocês. A gente fechar e consolidar esse raciocínio. Os dois primeiros é ser sábio e ser bom. Então eu tenho que tentar esses dois atributos como beleza da minha alma. Ser sábio e ser bom, para me tornar um espírito de sabedoria. Qual é a sutileza? O sábio pode conhecer o caminho, porque ele tem conhecimento. Mas o bom faz o caminho um lugar agradável. Olha a diferença. Então, quando você é sábio e bom, o caminho que você trilha se torna um caminho agradável, junto com saber por onde ir. A sabedoria pode iluminar nossa mente, mas a bondade aquece nosso coração. São complementares. Porque a sabedoria sem bondade, ela pode ser fria. E a bondade sem sabedoria, ela pode ser ingênua. Ela precisa dos dois.
O segundo grupo, o segundo par, ela é homens de boa vontade e sinceros. Eu preciso, para ser um verdadeiro homem sincero, eu tenho boa vontade. Para ser um bom homem de boa vontade, eu tenho que ser sincero. Qual é a diferença? A boa vontade facilita o relacionamento com o próximo. Mas a sinceridade é que vai garantir a qualidade desse relacionamento com o próximo. Eu sou sincero com o outro, por isso o outro confia em mim, e aí fica mais fácil eu estabelecer esse relacionamento de boa vontade. Qual que é a diferença, então, entre as duas? Entre bondade, entre sinceridade e boa vontade? É que a boa vontade, ela pode abrir as portas para a gente, abrir os corações dos outros para a gente. Mas a sinceridade é que determina o que vai entrar naquele coração e o que vai entrar para aquelas portas. Não dá para ser simplesmente sincero, porque a gente pode ser cruel. E não dá para simplesmente ter boa vontade, porque a gente pode deixar de mostrar o caminho certo. O terceiro grupo é a boa fé e a coragem. Elas têm que andar juntas? Tem. Porque a boa fé vai sustentar a gente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mas a coragem, ela vai nos dar força para passar por esses momentos mais difíceis. Então eu preciso de coragem para passar por esses momentos mais difíceis com confiança em Deus. Mas eu preciso ter boa fé para me sustentar nesses momentos de dificuldade. Saber que tudo passa. A fé é o combustível interno que nós temos. E a coragem é a ação do motor que nos leva. A fé diz, há esperança. E a coragem já nos mostra que se continuarmos caminhando, a gente vai encontrá-la dentro em breve. E o último grupo, o último par, é a sutileza, os valorosos, resignados e valorosos, e os obreiros da caridade. Então, são os trabalhadores da caridade e são os resignados mais valorosos. Qual a sutileza? A resignação transforma o nosso íntimo, transforma o sofrimento que bate à nossa porta em aprendizado. Agora, a trabalho na caridade, usa esse aprendizado para servir ao próximo. Então, tudo que eu aprendi, eu consigo servir para o próximo. Dá um exemplo de 1 minuto. Eu sofri um acidente e queimei a mão quando trabalhava como engenheiro da Petrobras. Após esse meu queimar na mão, eu entendo e consigo agir com mais profundidade quando eu encontro alguém também que passou pela queimadura. Antes, se alguém queimasse, coitadinho, nossa, como você sofreu. Depois, meu amigo, eu já passei por isso. Nós podemos vencer juntos. Tudo é possível. De alguém que eu considero distante e sofredor, quando eu passo por aquilo com resignação, eu trago para companheiro ao meu lado de jornada. É bem diferente. Então, o resignado valoriza o trabalho interior como uma alquimia íntima, emocional. E a caridade é a expressão exterior dessa transformação íntima que a resignação pôs na minha alma. Para a gente finalizar, a gente pode buscar como degraus. O primeiro caminho, se a gente começar esse trabalho, é tentar ser bom e também ter sinceridade, para que a gente possa começar a entender os caminhos que nós estamos buscando com a sabedoria e, junto com a sabedoria, a boa vontade. A estrutura que nós vamos precisar para poder caminhar nessa sintação, quer dizer, primeiro a gente vai fazer a fundação dessa nossa casa, que vai ter a bondade, né, e a sinceridade.
Aí depois nós vamos fazer a estrutura, que é o levantar das paredes, que vai ser através da boa fé e da coragem, porque precisa de coragem para levantar essa estrutura. E aí nós vamos construir o telhado através da sabedoria, que vai trazer junto com a gente, né, além da sabedoria, né, a caridade como aquele telhado que dá estrutura. Essa é a nossa casa. Nós temos outros tópicos que vão ser responsáveis pela manutenção e habitação da nossa casa íntima. Aí depois nós podemos chamar Jesus de Senhor, está aqui a minha casa íntima. E aí o Senhor dá assim, está aqui o habites. Você está bem na sua casa íntima, porque você adquiriu a verdadeira riqueza. Então, gente, as propagandas, os comerciais, todos tentam nos diminuir nos objetivos do Cristo, porque eles geram em nós as ânsias do ter. Vamos procurar com Cristo a ânsia do ser, para sermos vencedores. Que o Senhor esteja conosco com muita paz e equilíbrio, e que possamos vencer todo dia com Cristo a nós mesmos, para adquirirmos essas 8 virtudes comentadas aqui hoje. Que o Senhor nos abençoe.